E aí, comedor de folha? Sim, o vídeo está atrasado. Era para ter saído semana passada, até quinta-feira, mas não foi culpa do feriado. É que fui acometido por algum problema de saúde que impediu de realizar a função. Mas enfim, esperamos que consiga colocar tudo o que tem que pôr dentro de um vídeo só, mas é possível que não. E talvez isso tenha que ser dividido em 2 vídeos. Mas vamos tentar fazer o possível para caber num só, porque o assunto é extenso. E vai deixar muita gente desanuviada, não vai agradar gregos, não vai agradar troianos com algumas coisas, mas os ossos do ofício, né? Hoje vamos falar sobre a questão medicamentosa da Ora Pro Nobis. A sua composição, como ela é utilizada em cosmética, como ela é utilizada em veterinária, em tratamento curativo, em tratamento preventivo. Então, vamos dar uma olhada geral nesse quesito da Ora Pro Nobis. E deixamos daí o vídeo que vem para tratar sobre a parte nutritiva. Hoje vamos passar para a análise só medicamentosa, ok? Então, vamos direto e vamos falar sobre a análise da Ora Pro Nobis. Antes de tudo, a toxicidade. Um problema grande, e isso é para você, o vegetariano, vegano, comedor de folha, um problema grave das plantas para nós é que nós somos mais carnívoros do que vegetarianos, do que herbívoros. As plantas, elas acabam tendo agentes antinutricionais que ou impedem a absorção de algumas coisas da alimentação, ou até são tóxicas. E nesse caso, a Ora Pro Nobis, eu já encontrei vídeos na internet, no YouTube, onde até nutricionistas falando que a Ora Pro Nobis era tóxica. Antes de tudo, vamos relembrar a máxima: nenhuma planta quer o seu bem. Ela não cria um componente que é para ficar mais fácil de você utilizar, para te curar, para te fazer bem, para usar 40 gramas. Não. A planta, ela usa os compostos como protetivos. É para proteger a própria planta. Por acaso, nós podemos utilizar de uma maneira boa para nós. Assim como tem diversas plantas que têm os seus compostos que não podemos utilizar. Então, é até bobo a gente falar nisso, mas realmente tem muita gente com essa ideia. E não rola. A ideia melhor, principalmente se falando em punk, a melhor ideia que você pode ter é que a planta, na verdade, ela quer te fazer mal. Porque a função dela, a função dos compostos dela, é afastar os predadores. Então, você, quando pensa em punk, a primeira coisa que você tem que pensar é que a planta ela quer te ferir. Se as pessoas pensassem assim, não tinha tanto hospital com punk. E tem. Por exemplo, a taioba é a planta que mais manda a gente ir para o hospital. Porque nessa imaginação louca, né? Confundem, porque ela tem uma linha muito extensa das variedades. A própria taioba, ela pode ser mansa e pode ser braba, a mesma planta.
se ela for criada na sombra ou for criada no sol. Então, a ideia básica para vocês mexerem com punk, a planta, ela não quer o teu bem, ela quer te afastar. E assim vai muito melhor. Em relação à Ora Pro Nobis, temos dois modelos, na verdade. Tentei achar uma palavra melhor, mas temos duas interpretações. Uma, nós temos a Pereschia grandifolia, que sim, ela tem um agente antinutricional, o oxalato de cálcio, que é, não digamos assim, tóxico, mas que impede o consumo. Ele é o que afeta diretamente e na hora. Pode até fechar as vias aéreas e te mandar para o hospital, que é a mesma coisa que tem na taioba. Ele te dá uma ardência em toda a boca, inclusive descendo para a laringe. Em último grau, se for forte a taioba, o oxalato, te fecha a garganta, o epiglote, e você vai para o hospital. Não conheço relatos de causar a morte, mas pode chegar a quase. Mas é óbvio que em relação até a taioba mesmo, a da Ora Pro Nobis rosa, que é a grandifolia, não chega aos pés. Tanto que eu conheço várias pessoas que consomem ela in natura. Não recomendado. Mas é só para mostrar o grau de toxicidade dela. Já a Ora Pro Nobis branca não tem esse problema. E, inclusive, nós temos este ensaio que foi feito, onde eles pegaram 24 ratas e fizeram um experimento com elas. Alimentaram com Ora Pro Nobis durante toda a vida delas. O resultado que chegaram, após sacrificaram as ratas e analisaram todos os órgãos, claro, né? O resultado que chegaram é que para um mamífero se intoxicar com a Ora Pro Nobis branca, que é a coleata, você precisa comer 5 quilos de Ora Pro Nobis por quilo corporal que você tenha. Então, uma pessoa média aí de uns 70 quilos vai ter que comer cerca de 230, 250 quilos de Ora Pro Nobis. Então, é absurdo. É impossível de haver essa intoxicação. Mas, porém, sobretudo e todavia, nós temos outros agentes antinutricionais que não causam essa afetação imediata, mas que também tem os seus problemas. Isso nós vamos ver um pouquinho para diante. Antes disso, eu acho que é obrigatório fazer algumas ressalvas. Não sou farmacêutico, não sou nutricionista, não sou botânico, não sou agrônomo. Então, as informações que tem aqui, elas são recolhidas em estudo autônomo. Desculpa. E vocês vão poder conferir. Eu posso disponibilizar todos os links, porque a Ora Pro Nobis é uma das plantas mais estudadas do Brasil. Das punks, com certeza, é a mais estudada. Porém, sempre em meio acadêmico, em conclusão de curso, em doutorado, pós-doutorado. Falta aquele estudo assim, estilo Anvisa. Um estudo mais privado, para tornar ela comercial. E é por isso que temos a proibição da Anvisa para se utilizar os compostos, né? Mas, voltando ao raciocínio,
Não sou absolutamente nada, muito menos médico nem farmacêutico. O que nós vamos falar hoje aqui é o que recolhemos na internet e sobre a experiência empírica. Ou seja, é o que nós podemos visualizar. Eu me machuquei, coloquei, curou. Isso eu posso ver. Então, é empírico. Isso é o que nós podemos falar a respeito. Mas não substitui um médico. Antes de fazer qualquer coisa, um médico. Ok? Porque pior do que um tratamento piorar a doença, eu acho que é o tratamento não fazer nada. Porque se piora, você vai obrigatoriamente no médico e resolve a questão. Agora, se você faz o medicamento e não resolve nada, só continua a mesma coisa, você continua com a doença e achando que está tudo bem. Então, na dúvida, médico. E as plantas, eu sinceramente não sou afeito a essa ideia curativa da planta. Eu prefiro entender a planta mais como preventiva. E sim, tem plantas que curam. A Ora Pro Nobis mesma, para queimadura, é fantástica. Para azia, fantástica. Mas são casos muito específicos. Pro geral, médico. Ok? Voltando a cá, então. Os agentes antinutricionais que falávamos. Nós temos 3 importantes agentes antinutricionais. O oxalato de cálcio, que nós já falamos em relação à Pereska grandifolia, que é o pior dela, que causa aquela ardência na boca. Mas esse é o de menos, na verdade. Porque você provou, você sabe que tem e não consome. Pronto, acabou. O problema é que nós temos mais 2 principais agentes antinutricionais. Desculpe. Que é o tanino e o inibidor de tripsina. E esses 2, eles impedem que o organismo absorva em sua totalidade ou em partes alguns compostos da alimentação. E esses 2 nós temos presentes na Ora Pro Nobis rosa e na Ora Pro Nobis branca. E isso é um problema. E, em partes, isso derruba por terra a boa parte da fama da Ora Pro Nobis. Porque o tanino, por exemplo, e o inibidor de tirosina. É tirosina? Tirosina não, palhaço, tripsina. Eles impedem a absorção de proteínas no organismo, assim como também impedem a absorção, por exemplo, de ferro. Então são 2 das mais famosas propriedades da Ora Pro Nobis, que é o grande volume de proteínas e o grande volume de ferro. Tem como contornar? Tem. Mas isso a gente vai ver mesmo lá na questão nutricional. Hoje, para nós, o que importa é que o tanino também é importante. Porque o tanino, ele é anti-inflamatório, ele combate os radicais livres.
Então, o tanino, no nosso caso de hoje, tratando medicinalmente, ele tem sua importância. Então, hoje, não é preocupante isso. Lá para a questão nutricional, no próximo vídeo, aí pode preocupar um pouquinho mais. Hoje, tá tranquilo. Ok? Mas saibam o seguinte, que existem agentes antinutricionais na hora pro nobis, que a gente precisa dar um jeito de contorná-los para poder fazer uso da planta de forma eficiente. Mas isso lá no próximo vídeo. Hoje fiquem tranquilos. Aqui nós vamos ver muito mais no próximo vídeo, mas agora já dá para a gente ter uma ideia. Que, inclusive, se vocês forem ver essa tabela, ela aqui não está muito boa para se ver, mas eu posso compartilhar. É só vocês entrarem em contato. Está dentro de um estudo. Eu posso compartilhar o estudo também. Óbvio. Mas em questão de tanino, a Ora Pro Nobis branca, ela é superior à Ora Pro Nobis rosa. Ela tem mais tanino. O que quer dizer que para alimentação ela é pior. E o tanino, ele funciona da seguinte forma. A função do tanino é proteger a planta. Seria quase que as nossas plaquetas. Quando a planta se machuca, o tanino entra em ação para fechar o ferimento. É basicamente isso. Então, quanto mais você corta a Ora Pro Nobis, mais o tanino se ativa. E novamente, hoje, para nós, não chega a ser um problema. Mas vamos só dar uma pincelada. O que nós descobrimos nos estudos? Uma coisa até muito curiosa. Nós podemos reduzir esse tanino a quase nada. Com cozimento. E qual o cozimento ideal para a Ora Pro Nobis? Não é mergulhada em fervura. O cozimento ideal é como chamam de cozimento misto, que é refogado. E não por muito tempo. Por no máximo 4 minutos. Antes de 4 minutos, nós temos um grau elevado de agentes antinutricionais e após 5 minutos, nós temos um aumento também nos agentes antinutricionais. E nesse intervalo, nós temos um decréscimo. Então, a maneira ideal para você consumir a Ora Pro Nobis: uma refogada leve. Perfeito. Pode consumir tranquilamente. Jogou na frigideira, um omelete. Perfeito. Um café da manhã, um omelete de Ora Pro Nobis. Mas é óbvio, se você for utilizar pelas questões medicamentosas, não tem todo esse cuidado. É mais tranquilo. E quanto ao inibidor de tripsina, a função dele é impedir que o organismo absorva as proteínas, os aminoácidos das proteínas. Mas, para isso, o nosso organismo, o nosso intestino, já tem os nossos próprios caçadores. Então, boa parte desses inibidores que a gente consome são automaticamente capturados no nosso intestino e perdem seu efeito. Então, eles não são preocupantes. O preocupante é o oxalato, no caso da Ora Pro Nobis rosa, e o tanino, no caso da Ora Pro Nobis branca. Ok? E essa tabela a gente vai ver melhor no próximo vídeo, porque é mais em questão de nutrição.
E daí a gente dá uma olhada melhor lá no próximo vídeo. E aqui nessa última tabela vem outro fato interessante da Ora Pro Nobis. Já falamos em outros vídeos que tem a diferença entre você cultivar na sombra e cultivar no sol. E aí nessa tabela nós vemos que cultivando ela no sol tem um acréscimo de todos esses compostos químicos dela, químico e mineral, com exceção do cálcio e do manganês. O resto, todos têm um acréscimo, você cultivando ela no sol. Ou seja, é aquela máxima que já falamos várias vezes. Você quer utilizar ela mais na questão terapêutica, você cultiva a Ora Pro Nobis em sol pleno. Mas se você quer mais na questão nutricional, você cultiva a Ora Pro Nobis menos no sol, mais na sombra. De repente até um sombrite, mas mais na sombra. Mais proteína, coisas assim. Porque o cálcio e o manganês pode utilizar bastante também na questão de mais terapêutica. Mas o cálcio entra até mais pode utilizar bastante na nutrição. Mas fica essa máxima. E, novamente, é através de estudos. É uma planta muito estudada, então dá pra gente saber tudo a respeito dela. Que, inclusive, que se você quer utilizar ela para questão terapêutica, você cultiva ela no sol. Que você vai ver na tabela um acréscimo de todos os componentes da planta. Menos, é óbvio, cálcio, manganês e as proteínas. Agora vamos falar da composição da Ora Pro Nobis. A gente já sabe que ela vai ser melhor em questão terapêutica ser cultivada no sol. Já sabemos dos agentes antinutricionais. Mas vamos ver agora o que esses agentes antinutricionais vão bloquear na nossa planta, né? No nosso organismo. A Ora Pro Nobis, ela é um cactus. E como um cactus, ela é feita de muita água. E aqui vale um adendo para a gente falar sobre como é tratada a Ora Pro Nobis. E a primeira fake news. Fake news! A Ora Pro Nobis em 100 gramas tem mais proteína que a carne vermelha. Sim e não. O que acontece é que na internet, vocês vão ver uma confusão imensa em relação à Ora Pro Nobis, quando se trata da Ora Pro Nobis folha, in natura, e da Ora Pro Nobis seca. A Ora Pro Nobis in natura, ela chega a ter até 90% de água. Já deve estar imaginando o que isso propicia, né? Todos os compostos da planta acabam diluídos. Então, quando nós falamos que, por exemplo aqui, proteína total, 28%, 28 gramas, porque aqui, grama por 100 gramas. Nós temos em 100 gramas de Ora Pro Nobis, 28,4 gramas de proteína seca. E isso é um problema grande. Porque quando nós falamos que ela tem mais proteína que a carne vermelha, nós estamos falando da planta seca. Se você for consumir a Ora Pro Nobis in natura, na folha verde,
ela vai ter 2% de proteína. O que é bem menos, né? O que quer dizer que para você ingerir os 28 gramas de proteína, você vai ter que comer um carrilhão de folha. E nesse caso, não, ela não chega nem perto da carne. E a coisa é tão grave. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Muita calma nessa hora. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. É ao vivo. Aqui. Olhem essa cartilha. Aí. Tinha uma coisinha atrapalhando ali. Olhem essa cartilha. Ela é uma cartilha da Ora Pro Nobis, feita pelo Departamento de Pediatria, lá de Minas Gerais, com auxílio da Universidade Federal de Minas Gerais. E ela trata, óbvio, sobre o consumo da Ora Pro Nobis. Com tudo que tem direito, com receitas, tudo que a gente está vendo aqui agora, a composição, como ela é, o que a gente já viu em vídeos passados. E aqui ela tem análise nutricional da Ora Pro Nobis. Nutriente, cálcio, ferro, magnésio, potássio, manganês, vitamina C. 100 gramas de Ora Pro Nobis equivalem a 2 xícaras de chá de hortaliça. Muito bem. Vamos ver se ela tem aqui as proteínas. Está aqui, proteína 28,4. O problema? Tudo mentira. Porque eles estão falando que 100 gramas de Ora Pro Nobis dá 2 xícaras e meia. Eles estão falando da Ora Pro Nobis em folha. E os dados que eles estão apresentando são da Ora Pro Nobis seca. Não bate. Então, embora seja a planta mais estudada, a punk mais estudada, nós temos esse problema grave. E por isso tem que aplaudir a Anvisa. Porque precisa mesmo de uma responsabilidade muito maior no entorno das divulgações da planta. E por isso temos isso que vai dar provavelmente umas 7 ou 8 horas de vídeo. Para saberem tudo a respeito da Ora Pro Nobis. Essa cartilha totalmente desinformativa. É cruel. Não tem como você se basear nisso daí para, por exemplo, cuidar de uma criança no colégio. Que seria mais ou menos a intenção. Porque alguns municípios já pensaram nisso. Em colocar a Ora Pro Nobis incluída no cardápio escolar. E é complicado. Se for em farinha de Ora Pro Nobis, que é a Ora Pro Nobis seca, perfeito. Agora, se for in natura, fazer o quê? Ela é mais na questão medicamentosa. Preventiva, claro, os alunos vão ter muito menos problema de estômago, de intestino. Eles vão ser beneficiados de diversas formas, mas não exatamente na nutricional. Porque eles vão estar ingerindo muito pouco, e esse muito pouco ainda vai receber a ação dos agentes antinutricionais. Ou seja, se for pensar em nutrição, para você comer a folha in natura, não vale a pena. Não rola emoção. Se você for pensar em nutrição,
Nós estamos falando de Ora Pro Nobis seca. Mas como nós não estamos falando hoje de nutrição, deixa para lá. Então, tá tudo bem hoje consumir a folha in natura. Mas muito cuidado com o que acha pela internet. Porque pouca gente para realmente estudar a planta. E não precisa nem inventar a roda, porque a informação está toda aí. Se você quiser, você enche um HD de estudos da Ora Pro Nobis. Mas só que tem que procurar, tem que pesquisar. E não vai engolindo qualquer coisa que se ouve. Então, entendam. Pega como medida a proteína. Se você viu em qualquer lugar uma tabela de compostos da Ora Pro Nobis, e já de cara, você viu que a proteína está marcando entre 26 e 30% e 30 gramas, esqueça. Ela está falando de matéria seca. Ora Pro Nobis seca. A farinha de Ora Pro Nobis. E logo de cara, se você vê que a tabela mostra 2,4% a 2,8%, até 3% de proteína, você sabe que a tabela está falando de Ora Pro Nobis in natura. Então, só cuidado com isso quando forem pesquisar sobre a Ora Pro Nobis. E é óbvio, todos os componentes também vão ser reajustados. Porque é como a proteína. Enquanto na Ora Pro Nobis seca nós temos um grau elevado de tal composto, na Ora Pro Nobis in natura nós temos o mesmo grau de composto, mas diluído em 90% de água. E o que torna uma quantidade 10 vezes menor do que aquela que você vê na tabela. Ok? Entendidos? Então vamos voltar. Vamos começar dando uma olhada de baixo para cima nessa relação. Porque aqui nessa composição nós temos proteína total 28%, a composição básica da Ora Pro Nobis. Umidade 89,5% de umidade, que pode chegar até 95%, ou 95 gramas em 100. Proteína total 28,4 gramas, que pode chegar até 29. Lipídios 4,1. Cinzas 16,1. Fibra bruta 9,8. Fibra solúvel 5,2. E fibra alimentar insolúvel 33,9. Então, vamos destrinchar isso, mas de baixo para cima, porque aí eles colocaram o grau de importância. Então nós vamos inverter, porque é muito mais fácil falar, porque tem muito menos coisa para falar da fibra do que da proteína. Então vamos inverter essa relação. Só deixa eu ativar aqui. Isso! Vamos deixar a tabelinha ali o tempo todo agora, ali em cima. Vamos inverter essa relação para a gente poder falar com mais facilidade. Ok? Vamos começar falando da fibra. Vocês estranham? Quer dizer, eu estranhava bastante. Você vai tomar um suco de laranja e é riquíssimo em fibra. Então nós temos as 3 tipos de fibra. Fibra bruta, fibra solúvel e fibra insolúvel. A fibra bruta nem utilizamos, nem precisava estar na tabela, porque ela é utilizada muito para alimentação animal.
Porque é aquela fibra que não se dissolve de jeito nenhum. Ela vai só aparecer no bolo fecal. O barbantinho da mandioca, por exemplo, lá de dentro da mandioca. Fibra bruta, que não vai se dissolver. Só vai passar reto e deu pra bola. A fibra insolúvel... tá aqui. Eu posso até ler. A fibra insolúvel, característica, não se dissolve em água. Benefícios: aumenta o volume das fezes, melhora o trânsito intestinal e evita a constipação. E os fontes, esqueça, porque a fonte que nos interessa hoje é a Ora Pro Nobis. Então a fibra insolúvel, a função dela é regularizar o trânsito intestinal e contribuir para a matéria fecal. E assim sendo, você vai mais vezes e com mais qualidade ao banheiro, porque isso é fundamental. Não tem contra prisão de ventre, vem a fibra. Porque nas fezes também é uma forma da gente colocar para fora o que a gente não precisa do organismo. Óbvio. Mas só que nisso também vai muita coisa que a gente não precisa absorver. O sódio, por exemplo, a gente não pode absorver demais. O organismo tira o que ele precisa e o resto pode ir embora. O que o organismo não precisa, manda embora. E não estamos falando só em excremento, é dos componentes em si. Não precisa, manda embora. Então precisa de um bom fluxo intestinal. E a fibra insolúvel, ela vai fazer isso. É a parte física. Já a fibra solúvel, o nome diz tudo. Ela pode ser dissolvida em água. O nosso suco de laranja. Riquíssima em fibra. Porque são fibras invisíveis que acabam como se fosse a mucilagem. Elas acabam se unindo e fazendo uma espécie de gelatina. Dissolve-se na água, aumenta a saciedade, controla os níveis de açúcar no sangue e reduz o colesterol. Porque o trabalho que a fibra insolúvel faz no intestino, a fibra solúvel vai fazer no interior do nosso corpo. Bonito isso, hein? Então ela também é importantíssima, ambas são importantíssimas e ambas são muito ricas na Ora Pro Nobis. Certo? Então não precisa a gente se deter muito na questão das fibras, mas é um ponto muito importante da Ora Pro Nobis, porque ela é rica em fibras. Uma análise um pouco mais aprofundada. Aqui nós já podemos ver que a Ora Pro Nobis deu 29. Não, mas isso daqui a gente vai ver um pouco depois. Certo. Já achei o problema. O próximo item, descer de baixo para cima, como a gente está seguindo, são as cinzas. O que são as cinzas? Em muitas tabelas vocês vão encontrar a tal da cinza. Cinza é a análise dos minerais da planta. Porque ela passa por uma incineração e o que sobra do material são as cinzas. É o que tem de mineral da planta. O orgânico, some tudo. Então, aí nós temos a possibilidade de fazer a análise química. Química não, dos minerais. E numa mais aprofundado, que não é isso que eu quero, vamos ver.
Não. Tá. Aqui estamos nós. Ah, probleminha de numeração. Tá. Aqui ele já deixa muito claro que se trata de minerais em folhas verdes, frescas. Então o que a gente vai achar na hora pro nobis? Cálcio, magnésio, potássio, fósforo, manganês, zinco, ferro, boro, cobre. E uma coisinha ou outra em menor grau que não vale nem contabilizar. Mas só nisso já é uma coisa completa. Com essa relação que ela tem aqui, ela já vai te tratar para tudo que você precisar. Com essa relação aqui, que você não vai achar tão completa assim em outras plantas, já é o bastante para você digerir tudo que você precisa, para ter servir de base para tudo que é aminoácido que você precisa, para os teus hormônios, para sua pele. Inclusive, eu até peguei uma colinha aqui. Porque uma dos grandes chans da hora pro nobis é que ela acaba sendo um alimento completo. E isso é uma verdade verdadeira. Porque, por exemplo, para você conseguir absorver o ferro, você precisa da vitamina C. E nós temos em abundância na hora pro nobis a vitamina C. Para dar e vender. Então, quanto a isso, se não fosse o agente antinutricional, seria mil maravilhas do mundo. Para nós, por exemplo, absorvermos o cálcio, nós precisamos de vitamina D. Não, essa não tem na hora pro nobis. Mas é pegando o sol. Pegadinha. Mas pegando esse adendo, uma das maiores importâncias da hora pro nobis são com as gestantes. Gestantes, puérperas, foram aquelas que acabaram de ter filhos, idosos e crianças. Por quê? Primeiro, o ácido fólico, que se você já teve filho, tem filhos, está grávida, você sabe da importância. O ácido fólico é importante para a formação de novos tecidos, assim como o cálcio, assim como o magnésio. E detalhe, o magnésio, para ser absorvido, ele precisa do potássio, que também tem na hora pro nobis. Fósforo em menor grau. O zinco, importantíssimo para crianças, gestantes, idosos, puérperas, lactantes. Então, principalmente para gestantes, idosos e crianças. Isso sem considerar a questão nutricional. A hora pro nobis é fundamental. E nesse caso, pode até ser a folha verde. Nem precisa se preocupar com a folha madura, com a folha seca. A folha verde, ela já vai dar o que precisa. Por exemplo, de manganês, de magnésio, que são os mais importantes, né? Para essa fase, o ácido fólico, a própria vitamina C. Vamos voltar.
Então, manganês, zinco, potássio e magnésio. Se fosse classificar por importância, em relação à Ora Pro Nobis, o que diferencia ela, tá aí. Já fecha a conta. Importantíssimas. E nesse caso aqui, os agentes antinutricionais, eles vão agir basicamente no ferro e um pouco no cálcio. Então, sem assim maiores preocupações. E inclusive, esse estudo aqui é muito bom, que é só vocês entrarem em contato que eu disponibilizo. A revisão de literatura, estudo de composição química de aminoácidos e minerais nas folhas da Ora Pro Nobis. É fantástico esse estudo. E aqui ele fala um pouco sobre o manganês. O manganês é um mineral essencial para a ativação de diversas enzimas, participando também do processo de inibir radicais livres e realizar síntese de micronutrientes no corpo humano. O valor encontrado por Bodel, mostrado na figura 6, é de 64 miligramas. Segundo os autores, 3,57 gramas de extrato seco de folhas de Ora Pro Nobis seriam suficientes para atender às recomendações diárias. Se 3,57 gramas do extrato seco é o suficiente para atender à necessidade diária de um adulto, 100 gramas da folha verde já faz esse trabalho. Porque são como minerais que precisam de muito menos no organismo. Então, para ver que hoje, para nós, não é tão importante falar sobre a Ora Pro Nobis seca. Na maioria dos minerais que para a saúde importam, digamos, muito mais, vocês podem consumir a Ora Pro Nobis verde. Tranquilo. Mas é claro, novamente, se você quiser ter o benefício total da planta, uma refogadinha. Não faz mal e faz bem. Tá. E passando para a próxima fase, é mais por questão de curiosidade. Lipídios. Mas calma aí, Bottini. Como assim lipídio? Lipídio é gordura. Então como assim? Pois as plantas também têm lipídio, que são os óleos. O óleo de oliva, que é o azeite, óleo de soja, são lipídios, é gordura. E a Ora Pro Nobis, ela é pobrecíssima em lipídio. E por isso ela é tão indicada para controle de peso. Além disso, lembra da fibra solúvel? Pois ela atua no emagrecimento. Uma, porque ela faz um controle no sangue, né, do colesterol e tal, dos açúcares. Ela ajuda a reduzir os triglicerídeos. E também ela dá a saciedade. Não é nem a sensação de saciedade. Sacia mesmo. Então ela é também muito utilizada para redução do peso. Quer reduzir peso, controlar o seu peso? Um sucão de Ora Pro Nobis pela manhã. Barbada. Reduz peso e ainda auxilia no bom humor. Com o melhor trânsito intestinal, com a injeção de triptofano. Quer reduzir o peso? Sucão de Ora Pro Nobis pela manhã. E a receita a gente já colocou no site, no canal. Você pode colocar lá, pegar lá o videozinho sobre o suco de Ora Pro Nobis. E nesse caso, o lipídio, ele é gordura, mas na Ora Pro Nobis é irrisório.
Não serve para absolutamente nada. E para fechar essa coisa da análise, aqui a gente consegue visualizar bem o nosso organismo. Volta aqui. Nós temos 60% de água, 20% do nosso organismo são aminoácidos e o resto, outras coisas. Outras coisas, minerais, coisas do tipo. Coisas do tipo não, só sobram minerais, né? O porquê que nós estamos... Não, 15%, os minerais e outras coisas. Por que estamos vendo essa figurinha? Porque o próximo a se falar são nos aminoácidos. E em se tratando da Ora Pro Nobis, é o grande diferencial da planta. Os aminoácidos. E como vocês podem ver, se trata de 20% do nosso organismo. E o que exatamente é essa pichúrgia? Eu preparei aqui o pai dos burros para a gente ver direto. Os aminoácidos são compostos orgânicos que compõem as proteínas. Eles são essenciais para todos os seres vivos, de micróbios a humanos. Os aminoácidos são derivados das proteínas presentes nos alimentos que consumimos diariamente após a digestão. Quando consumimos alimentos, as proteínas são decompostas no intestino para produzir aminoácidos. Quando esses aminoácidos são absorvidos pelo corpo, são produzidas proteínas necessárias para a pele, cabelos, músculos e mais trocentas coisas. Aminoácido. O aminoácido... chega daquela janelinha. É o composto da vida. Quando nós falamos em proteína, nós falamos em aminoácido. É a junção de proteínas, de aminoácidos, que forma proteína. Você lembra do teu colégio, quando começamos a ver a origem da vida, nos tempos primordiais, naquele banho químico de enxofre, aquele calor imenso, raios e trovões na formação da Terra ainda. E de repente, naquela poça de lama suja, surge um conservado. Que, teoricamente, é o que deu origem à vida. Conservado nada mais é que um grupo de aminoácidos que começou a se juntar. E é o que hoje nós temos, numa versão muito mais elevada, uma proteína. É basicamente os tijolos com que somos produzidos. Tudo depende dos nossos aminoácidos. O nosso corpo depende dos aminoácidos. Nossas funções dependem dos aminoácidos. Nossa função cerebral depende dos aminoácidos. Tudo o que nós fazemos depende dos aminoácidos. Eles são a chave que liga e desliga qualquer ponto do nosso corpo. São os hormônios! O hormônio só funciona com o aminoácido certo. E no caso da Ora Pro Nobis, nós temos 20 aminoácidos, sendo 11, se eu não me engano, não essenciais. Ou seja,
que você encontra nos alimentos, e 9 essenciais que o nosso corpo produz. Então quer dizer que mais da metade dos aminoácidos a gente precisa consumir através da alimentação. Entre eles, por exemplo, o triptofano. O triptofano, no nosso organismo, ele vai se transformar em serotonina, que é o hormônio da alegria, o hormônio do bom humor, antidepressivo. Como à noite, o triptofano, ele vai se transformar na melatonina, que é o hormônio do sono. E detalhe, ele só se ativa no escuro. Lembra quando mandam apagar a TV, desligar a luzinha azul para você dormir bem? É a mais pura verdade. A melatonina, ela se ativa no escuro. Então a receita mágica do triptofano da Ora Pronobis. Um suco pela manhã. Você vai auxiliar a tua produção de serotonina. Você vai ficar bem. E principalmente pelo pacote completo, porque vai fazer bem a saciedade das fibras, o bom trânsito intestinal, a serotonina fazendo o seu trabalho. E antes de dormir, outro suco verde, que aí é depurativo, antioxidante, já trabalha na melatonina, para você dormir tranquilo, calmo e relaxado. É o pacote completo do triptofano. E o papel dos aminoácidos, ele é tão importante que eu acho que até vale a pena eu dar uma olhada aqui numa colinha para vocês do que nós temos na Ora Pronobis. Histidina é um aminoácido essencial, ou seja, aqueles que o corpo produz. Reparação e restauração dos tecidos. Treonina, também essencial. Essencial para o sistema nervoso e auxilia na prevenção do acúmulo de gorduras no fígado. Valina, essencial. Importante para o bom funcionamento do sistema nervoso. Lisina, essencial também. Contribui para o sistema imunológico através das suas propriedades antivirais e a sua atuação na produção de anticorpos. E por acaso, lisina é riquíssimo na Ora Pronobis. Isoleucina, que também é essencial, realiza controle do nível de açúcar no sangue e o aumento da produção da hemoglobina. Fenilalanina, essencial também, é um aminoácido essencial que pode se transformar em tirosina. E desempenha a função de reduzir a sensação e de melhorar o humor, uma vez que ela atua no sistema nervoso central. Leucina, também essencial, é indicado em recuperações pós-operatórias por contribuir para a melhoria nos ossos, na saúde dos ossos, da pele, músculos e após traumas. Metionina, essencial, auxilia o fígado no processamento de gorduras, contribuindo para o controle e disponibilidade de glutamina no fígado. Esses são os essenciais, que já são produzidas pelo organismo, mas que a Ora Pronobis também tem na sua composição. Aí nós vamos para o que realmente importa. O que a Ora Pronobis nos dá e o nosso organismo não produz. A gente precisa consumir de fonte externa. Cisteína auxilia o fígado no processamento de gorduras, contribuindo para o controle de disponibilidade da glutamina no fígado. Detalhe:
A cisteína, importantíssima para o fígado, ela não só é uma não essencial, que você tem que consumir através de alimentação, como ela também é condicional. Ela reduz com o tempo ou por doença. A gente acaba com uma dificuldade de absorver esse aminoácido. Então nós precisamos ofertar muito mais para o organismo para conseguir manter a quantidade necessária dele. Um ponto importante. Ponto para a hora pro nobis. O triptofano, é óbvio, é o queridinho, fundamental para a realização da síntese de novas proteínas e neurotransmissores. Além disso, esse aminoácido auxilia no equilíbrio do apetite, sono, humor, energia. Para tudo. Triptofano é o the best. Aspargina possui a capacidade de influenciar a produção de hormônios. Esse aminoácido costuma ser utilizado por fisiculturistas por contribuir para uma elevação dos músculos rapidamente. O fisiculturista quer ter um maior ganho de massa muscular? Come ora pro nobis. Serina possui a capacidade de evitar a hipoglicemia, pois esse aminoácido permite a formação de glicose no fígado. Também é condicional. Glutamina é utilizado para o fornecimento de energias para o cérebro e também para eliminar o excesso de amônia da circulação sanguínea. Importantíssimo! Nós precisamos da glutamina para o nosso cérebro funcionar, para nos dar energia. E além de fazer uma depuração do sangue. Olha o suco verde. A glutamina também é condicional. Ela pode ter uma redução no organismo, dependendo da doença, dependendo da idade. Ora pro nobis para dentro. Arginina é utilizada no processo de cicatrização de feridas e desempenha um papel importante no transporte do nitrogênio e na defesa imunológica. Ou seja, além dela atuar na cicatrização, ela também é um depurativo do sangue, que faz a limpeza do organismo. E também é um aminoácido condicional, que pode ter uma queda no organismo, uma perda de absorção. Então a gente precisa repor. Em caso de idosos, até mesmo gestantes, porque a gestante ela tem que dividir os seus nutrientes, né? Então tem uma queda de componentes. Alanina é o aminoácido que intervém no metabolismo da glicose, servindo como fonte de energia para os músculos, cérebros e sistema nervoso. Não precisa falar nada, né? Prolina possui ação cicatrizante e anti-inflamatória, podendo ser utilizada para a reparação de cartilagens e reduzir fricções nas articulações. Também é condicional. Tanto que nós temos idosos com muito problema de artrose, na cabeça do fêmur, que resseca. Nós temos redução do aminoácido. Então, esses são os aminoácidos. E como vocês podem ver, não só o aminoácido é responsável por tudo no nosso organismo, como na hora pro nobis nós temos tudo isso. É a belezura da hora pro nobis. E basicamente, quando a gente fala de proteína, é disso que a gente está falando. Porque normalmente se pensa
proteína é para alimentar. Não, isso é proteína. É o que compõe a proteína. E nós temos esses 20 aminoácidos e todas as proteínas são constituídas deles. Rearranjadas, mas todas são construídas com esses 20 aminoácidos. Seja a proteína vegetal, uma folha, uma grama, seja um peixe, um frango, e nós mesmos. Tudo proteína. Tudo aminoácidos. Bonito isso, hein? E aí nós temos diferenças, é claro, entre a proteína animal e entre a proteína vegetal. Diferenças pequenas, mas que já contabilizam. Por exemplo, nós digerimos muito mais facilmente uma proteína animal do que uma proteína vegetal. Em base, assim, claro, por causa dos agentes antinutricionais. Porque todas as plantas têm algum agente antinutricional. Então, por certo, é óbvio que a gente consegue digerir, aproveitar muito mais a proteína animal. Desculpa aí, vegano, mas... E, inclusive, para crianças, por exemplo, é quase um crime você fazer uma criança vegana. Uma criança, ela precisa de proteínas que só vai encontrar na carne. Sem chance. Porque daí ela vai ter que fazer reposição. E sempre aquela máxima. O problema são os extremos. O problema é o radicalismo. A Ora Pro Nobis, ela tem que ser vista exatamente como ela é chamada. Um suplemento. Você vai fazer o... Por exemplo, já vamos subir pro canal o bolo de Ora Pro Nobis. O que é um bolo hoje em dia? Amido e açúcar. Só. E amido é a farinha de trigo refinada, que não tem absolutamente nada. Açúcar, que é inflamatório para o nosso organismo. Refinado também. Mesmo que seja o cristal. Então, um pedaço de bolo é só uma bomba calórica e inflamatória. O que nós podemos fazer? Mete Ora Pro Nobis no bolo. Assim, você não vai perder o teu prazer, você vai consumir numa boa, é bom, é gostoso, mas também pode ser com tudo isso daqui. Ele fica enriquecido. Yes? E para encerrar, em relação a essa análise, vocês sabem muito bem que a Ora Pro Nobis nós consumimos a folha, o broto, a flor, o fruto verde e o fruto maduro. Então, um detalhe muito interessante em relação ao fruto da Ora Pro Nobis. Enquanto a planta ela é um potencial em proteína, em vários compostos químicos e minerais, o fruto não. Mas também tem o seu valor.
O fruto verde, por exemplo, ele é riquíssimo em vitamina C. Riquíssimo mesmo. Tanto que ele é até bem azedinho. Relativamente, né? Bem azedinho. E aqui nós temos a composição. Pode ver que nas folhas, 29 gramas de proteína. Então já sabemos que se trata de Ora Pronobis seca, a farinha da Ora Pronobis. Enquanto temos 29 gramas de proteína na folha, fruto zero. 0,0000. Lipídios, 5 gramas de lipídios, 0,23 microgramas no fruto. 29% de carboidrato, 11 em 100 gramas do fruto. Fibra, 0. Cinza, 93 microgramas. Não tem cálcio, não tem fósforo. Ácido ascórbico, temos alguma coisinha. Magnésio, 0. Para que raio serve essa bichurga então, hein? Serve! Voltamos para a colinha? O que nós temos no fruto da Ora Pronobis? Luteína, que é um carotenoide com importantes benefícios para a saúde, principalmente para os olhos. Mageli, tá ouvindo? Principalmente para os olhos. É um pigmento amarelo alaranjado presente em diversos alimentos de origem vegetal, como espinafre, couve, brócolis. A luteína atua como antioxidante, ajudando a proteger as células dos olhos contra danos causados pela luz azul e pelos radicais livres, o que pode contribuir para a prevenção de doenças oculares como degeneração macular relacionada à idade e catarata. Além disso, a luteína pode melhorar a acuidade visual e reduzir a fadiga ocular. Muitos especialistas eles ressaltam essa propriedade da Ora Pronobis, que é em relação aos olhinhos. E não só no fruto, é claro, a folha em si, porque a folha é rica em vitamina E, vitamina A, vitamina K. E todas essas vitaminas, elas fazem maravilhas para os nossos olhinhos. Mas o fruto, especialmente, ele é the best. Uma que ele é antioxidante, né? Pro teu organismo em si, não vai fazer basicamente nada. Praticamente nada. Não tem proteína, não tem cálcio, não tem fósforo, não tem lipídio, não tem carboidrato, não tem nada. O que tem? A luteína. Além da luteína, temos a zeaxantina, que é um caroteno também antioxidante, similar à luteína, encontrada em alimentos como vegetais verdes escuros, legumes vermelhos e amarelos. É conhecida por seu benefício na saúde ocular, principalmente pela proteção contra danos causados por radicais livres e pela radiação ultravioleta, ajudando a prevenir condições como a degeneração macular e a catarata. Um outro preventivo para o olho. Nós temos a beta-criptoxantina. Que diabo é isso? A beta-criptoxantina, ela é uma vitamina A. E a vitamina A, ela se transforma em retinol. Retinol, o nome já diz tudo, né? De retina. Também é para proteção do olho. Alfa-caroteno é um carotenoide, ou seja, um pigmento natural presente em plantas e animais. É um precursor da vitamina A no corpo humano. Embora semelhante ao beta-caroteno, o alfa-caroteno é
menos ativo na conversão em vitamina A, mas ainda assim contribui para a saúde, sendo um antioxidante com possíveis benefícios anticancerígenos e na prevenção de doenças. Esse é também da vitamina A, mas não age no olho, pobrezinho. Mas também é anticancerígeno e combate diversas doenças. Transbeta-caroteno é um pigmento natural de cor amarela alaranjada que pertence ao grupo dos carotenos, é encontrado em plantas, frutas e legumes e atua como um precursor da vitamina A. O beta-caroteno possui propriedades antioxidantes e podem ser convertido em vitamina A pelo organismo. Ou seja, e beta-caroteno, que é vitamina A. Para os teus olhos, fruto maduro de Ora Pro Nobis. Maduro. Porque os carotenos, os carotenoides, a gente vai reconhecer principalmente pela cor. Esse amarelo alaranjado, que a gente vai reconhecer os carotenoides. Então, é o fruto maduro. E não precisa se preocupar, porque ele frutifica uma vez por ano. Congela. O fruto maduro, ele é um dos melhores expectorantes que você pode imaginar. Então, o que eu faço é sempre colher os frutos maduros e deixar no congelador. Durante o ano, deu algum problema pulmonar, ou se você quer melhorar os teus olhinhos, descongela e vai consumindo. Com o fruto maduro, você pode fazer uma geleia, pode fazer uma compota, e tudo está valendo. Então, o fruto é uma maravilha por si. Principalmente se você quiser pensar nos seus olhinhos. Viu, Mageli? Ó. E é óbvio que se for pensar em nutrição, o fruto é nada, né? Nada. É só para encher barriga. Bem, e vai ter que ser feito mesmo 2 vídeos, porque já está com 1h20 de gravação quase. Não vamos fazer um vídeo de 2 horas, né? Para mais. Então, vamos ficar só nessa análise da planta e dos compostos nesse vídeo. E vamos falar sobre os tratamentos com ela no próximo. Os tratamentos, cosmético e veterinária. Mas, para encerrar, vamos falar, já que falamos dos minerais, vamos falar dos químicos. As vitaminas. E o que nós temos na Ora Pro Nobis? Vitamina C. A vitamina C, além de ser uma arma contra a anemia, vocês já devem saber, é óbvio, mas antigamente, nas viagens de navios, de repente, os marinheiros começavam a passar mal, a sangrar pela gengiva, não cicatrizar direito, chegavam a morrer. É o que eles chamavam de escorbuto. Aí nós descobrimos que eles melhoravam ao chupar limão. E nós descobrimos então que o escorbuto não era nada mais e nada menos que a falta de vitamina C. Então a vitamina C, ela é imprescindível para o nosso organismo. Nós acabamos de falar do fruto, pois o fruto verde da Ora Pro Nobis é riquíssimo em vitamina C.
Quando eu faço o meu xaropinho, é sempre fruto maduro e fruto verde. E mais toda a quinquilharia, né? Asa de morcego, perna de barata, língua de rã, mas principalmente o fruto verde e o fruto maduro, que aí você tem o pacote completo. Além disso, vitamina C preserva o colágeno da pele, é antioxidante, atua na absorção do ferro. Sem vitamina C, você não consegue absorver o ferro. Aumento da imunidade e da hemoglobina. Então, e tudo nós temos até em excesso na hora pro nobis. Inclusive a vitamina C, como se deve imaginar, ela tem o sabor azedo. E qual o outro nome da hora pro nobis? Trepadeira limão. E realmente a folhinha dela chega a ser meio azedinha. Riquíssima em vitamina C. Vitamina A. Nós falamos muito da vitamina A pro cabelo, pros olhos, porque ele se converte em retinol. Mas não só. A vitamina A, ela vai servir pro cabelo, pra pele. Meus caros, mulherada, comprem o condicionador mais vagabundo que vocês conseguirem achar no mercado. Retirem a mucilagem da hora pro nobis. O vídeo da extração da mucilagem também vai estar subindo logo. Quando esse vídeo for pro canal, provavelmente já vai estar lá o vídeo da extração da mucilagem. Então, comprem o condicionador ou creme de cabelo. Creme de cabelo, porque é mais denso. Mais vagabundo que vocês imaginarem. E misture uma mucilagem de hora pro nobis. Passe no cabelo e deixe agindo durante um tempo. Vocês vão ver que é praticamente um tratamento de salão de beleza. Que além de hidratar o cabelo com a mucilagem, ela tem todos esses agentes. Vitamina A, vitamina K, vitamina C. E o teu cabelo, ó. Jogue suas tranças de mel, Rapunzel. Então a vitamina A, que é o beta-caroteno. Olhos, cabelos e pele. É essencial para o crescimento e divisão celular, aumentando a elasticidade da pele. E é óbvio, ele vai se transformar em retinol em algumas situações. Possível de se obter através de alimentos alimentares, o corpo produz retinol, em grande parte a partir do beta-caroteno, e acumula-se na retina do olho para produzir rodopsina. A rodopsina é um pigmento envolvido na formação das células do bastonete, que são fotorreceptores que nos permitem ver com pouca luz, também conhecida como visão noturna. Ou seja, você quer enxergar melhor no escuro? Coma a hora pro nobis. Principalmente a frutinha. E para finalizar, a vitamina K. Começando com curiosidade. Em 1929, um pesquisador dinamarquês descobriu o composto necessário para estancar o fluxo sanguíneo, que ele chamou de vitamina K. A palavra alemã coagulation, que significa coagulação. É a vitamina K, a vitamina da coagulação sanguínea. Bonito isso, hein? Que bela curiosidade! Qual a atuação da vitamina K? Coagulação sanguínea, óbvio. Saúde óssea. Além da coagulação do sangue, a vitamina K ativa a conversão de uma proteína de construção óssea chamada osteocalcina,
que protege o tecido ósseo ao se ligar aos minerais que sustentam a resistência óssea. A vitamina K ajuda a prevenir a calcificação arterial, que pode levar a doenças cardíacas. A vitamina K pode ajudar a reduzir o risco de eventos mutagênicos em fetos e recém-nascidos. A vitamina K é um agente anti-inflamatório. O consumo de alimentos ricos em vitamina K ajudam a reduzir significativamente a libertação de glicoproteína de interleucina 6, um importante fator para inflamação no interior do corpo. Antes de continuar, aqui vale um destaque. Sim, a Ora Pro Nobis, ela também tem uns bloqueadores de neurotransmissores de dor. Então ela atua na redução da dor, realmente. Porque eu vi por aí, na TV, a propaganda para fibromialgia. Calma. A Ora Pro Nobis, ela vai atuar muito mais como anti-inflamatório do que como bloqueador. Então, muita calma nessa hora. E ela vai trabalhar como anti-inflamatório em uso contínuo, né? Mas daí até combater uma fibromialgia é um pouco mais complicado. Calma. Mas sim, para muitos processos anti-inflamatórios, sim, ela vai agir e muito bem. Até mesmo em uso tópico, em compressa, em plastro, coisas assim. E o agente K tá aí para isso. O agente K. Mulheres. Benefícios da vitamina K para dores menstruais. A vitamina K ajuda no bom funcionamento dos hormônios, se tornando muito benéfico durante o período menstrual das mulheres. Azia não, cólicas. Vitamina K. Inclusive, a mulher, todo mês, ela tem uma perca imensa de nutrientes, né? Ora Pro Nobis. Inclusive a vitamina K. Vitamina K ajuda no controle do açúcar no sangue. A vitamina K desempenha um papel importante na regulação do açúcar no sangue. O pâncreas produz insulina e contém o segundo mais alto teor de vitamina K no corpo. Vitamina K no combate à diabetes, na prevenção. Benefícios da vitamina K para gestantes. Mulheres grávidas que sofrem de náuseas e vômitos são muitas vezes diagnosticadas com deficiência de vitamina K. Além disso, uma ingestão adequada de vitamina K ajuda a controlar os sintomas acima e futuros sintomas. A vitamina K ajuda a aumentar o fluxo de urina. Ela também ajuda a melhorar o funcionamento do fígado. Atua como uma proteína, a qual é vista como sendo um dos fortes inibidores de calcificação arterial. Problemas cardíacos, problemas vasculares. E para encerrar, vitamina E. Antioxidante, proteção dos olhos, protege a membrana do olho da ação de radicais livres, previne a ação do mau colesterol e o ácido fólico, que é essencial para a gravidez. O ácido fólico, também conhecido como vitamina B9 ou folato, é uma vitamina essencial para o desenvolvimento do organismo. Ele atua na produção do DNA e glóbulos vermelhos,
na manutenção da função cognitiva e no desenvolvimento de tecidos e órgãos, além de auxiliar no controle do peso. Perdão. E aí estamos. Vocês sabem agora tudo sobre o que compõe a nossa Ora Pro Nobis. Todas as vitaminas, todos os aminoácidos, todos os minerais. E é o que torna essa planta completa. Falando hoje na questão medicinal. É o que torna essa planta tão fantástica. Para a saúde, é o the best. Best the best. Então, por enquanto, esse vídeo fica por aqui. Vamos fazer agora um outro vídeo para falar sobre os tratamentos, sobre a cosmética e sobre a veterinária. Ok? Assim não fica tão extenso. Encerramos aqui e nos vemos no outro.